Welcome, students! Bem-vindo, alunos! Hoje nós estamos iniciando a nossa aula de inglês instrumental. Eu sou a professora Elisângela e vou estar como professora formadora nessa disciplina. Gostaria de me apresentar um pouquinho para que vocês pudessem conhecer mais. Como eu havia dito, meu nome é Elisângela e sou graduada em Letras em Inglês pela UNIR. Tenho especialização em psicopedagogia e sou mestranda do curso de letras também pela UNIR. Minha experiência profissional é na área de cursos livres, de idiomas, e também trabalhei bastante tempo em escolas regulares, e escolas particulares. Atualmente eu estou como professora efetiva do Instituto Federal de Rondônia. Para estar me ajudando a conduzir essa disciplina com vocês, nós temos a professora Leide, que vai estar como professora assistente. Professora Leide, boa noite. Pode se apresentar. Muito obrigada, professora Elisângela. Boa noite, caros alunos. Bem-vindos, welcome a essa disciplina inglês instrumental. Estou aqui para colaborar, tirando as suas dúvidas, esclarecendo alguns pontos que porventura não ficaram tão claros ou a atenção não foi suficiente. Estamos aqui apenas para ajudá-los a entender melhor essa língua que tanto faz parte do nosso dia a dia. Professora? Bem, nós estaremos então trabalhando com o inglês e eu queria falar um pouquinho da disciplina para que vocês possam entender o motivo dessa disciplina entrar na grade do curso de informática para a internet. Então aqui nós temos a contextualização da disciplina no curso, Então, para o profissional de informática, é imprescindível ter conhecimentos da língua inglesa, uma vez que o mesmo lida diariamente com elementos técnicos cujos manuais são expressos em inglês. Então, não é preciso falar muito, vocês já devem estar tendo contato com um grande vocabulário de língua inglesa, E vocês sabem que essa disciplina, independente de estarem num curso de informática ou não, ela tem sido exigida em várias outras profissões. E eu vou pedir para a professora Leide falar um pouquinho da ementa do curso. Pois não. Bom, teremos na ementa do curso, vamos falar sobre Reading Strategies, que são as estratégias de leitura. Falaremos também sobre pronomes pessoais. Falaremos do verbo to be, que é um verbo tão conhecido e a gente vai contextualizá-lo. Sobre os possessivos adjectives, que são os adjetivos possessivos. Vamos falar sobre articles, que são os artigos, tempos verbais simple present, presente simples, o passado também nós vamos falar, que é o simple past, o futuro, vamos falar também de sufixos e prefixos. E, por último, fechando aí com vocabulário técnico, ou technical vocabulary. Essa é a nossa ementa. Teremos aí muito conhecimento pela frente. E na aula de hoje nós vamos começar falando das estratégias de leitura. Então, primeiro assunto da aula de hoje, estratégias de leitura. Aqui nós temos algumas delas: skimming, scanning, cognates, discourse markers. Também nós vamos ter os grammar points, vamos trabalhar com personal pronouns. Depois nós vamos ter um pouquinho de prática e vamos trabalhar também com be verb e simple present. Mas antes de nós darmos início ao nosso primeiro conteúdo, nós gostaríamos que vocês assistissem a um vídeo que vai falar um pouquinho sobre a importância dessa disciplina no curso de vocês. A língua inglesa tem se tornado imprescindível nos dias atuais. É a língua internacional, dos estudos, das viagens, dos negócios, enfim, a língua primordial quando se deseja comunicar com o mundo todo. Diariamente convivemos com uma série de palavras em inglês, então percebemos a sua real importância e a influência que exerce sobre a nossa cultura. No campo da informática, a necessidade do inglês fica ainda mais latente. São palavras e expressões utilizadas constantemente, demonstrando que cada um de nós precisa conhecer mais profundamente o idioma. Na vida de um profissional de tecnologia, por exemplo, os termos mais utilizados são em inglês.
fato que exige amplo conhecimento de quem atua na área. O analista de sistemas Liloud Cury de Lacerda fala sobre a aplicabilidade e cita exemplos básicos. Eu acho que para qualquer profissão a língua inglesa é o diferencial, principalmente numa vaga de emprego, né? O requisito no currículo, o inglês é fundamental. E para a área de informática, vamos dizer que a abrangência é bem maior. Acho que é requisito. Né? É um requisito para você ter um bom aproveitamento no curso ou na sua área, na área de TI. A própria língua inglesa, a gente pode falar que já está sendo incorporada na nossa língua, né? A gente fala aquelas frases, você já fez um download de uma foto, qual browser você utiliza, fez um backup do HD. Não sei se você percebeu que nós temos várias palavras aí que são em inglês, né? Browser, download, HD, backup, e a gente fala normalmente, como se fosse uma palavra em português, né? Se fosse da língua portuguesa, mas não, são palavras em inglês. E na profissão de TI, isso se intensifica mais, as palavras aparecem mais, e é importante sim o profissional ter um conhecimento amplo do inglês. Um exemplo que eu posso citar também é compras, né? O comércio eletrônico. Quem não compra na internet hoje, a gente tem várias ferramentas aí para poder comprar. E a gente fica limitado, se a gente só sabe português, usar lojas brasileiras, mas muitas lojas boas com conteúdo ótimo são americanas. Um exemplo é a Amazon, né? A Amazon você compra livros, DVDs, filmes, equipamentos e entrega no Brasil. Se você não souber inglês, como é que você vai fazer uma compra lá? Como é que você vai pesquisar o que você deseja num site americano? Vamos dar um exemplo aqui, né? Eu vou acessar aqui a Amazon, né? Ao acessar a Amazon, ele já aparece aqui a palavra login, né? Eu quero sign in, né? Quer dizer, me logar, entrar no site, criar minha conta, né? Quando eu começo a entrar na minha conta, ele pergunta, meu endereço de e-mail então eu tenho que mostrar qual é o meu endereço de e-mail. Sim, eu já tenho um password, eu coloco meu password. Depois que eu entro no site, eu vou pesquisar, né, algum conteúdo, eu quero aprender sobre HTML, né? Language, lá não tem linguagem HTML, existe HTML Language, você vai fazer pesquisas em inglês. Você vai comprar um iPhone ou um cabo HDMI, né? Então, você vai colocar cabo HDMI, você coloca cable HDMI. Aí vai me mostrar aí resultados, né? Eu preciso saber um pouquinho do inglês para fazer essas consultas. Outro exemplo também é pesquisar imagens no Google. Quando você pesquisa imagens no Google, o banco de imagens ele é mais rico quando você pesquisa por palavras em inglês, né? Então, quando você vai aqui no Google, quando você utiliza, em vez de falar projeto, eu quero todas as imagens relacionadas a projeto, eu não quero, né, eu quero pesquisar não com a palavra projeto. Se eu colocar project, você vê que o resultado é bem mais rico do que com a palavra projeto, né? Você tem muito mais conteúdo na internet usando project como base do que o projeto, que é a língua portuguesa, a língua, né, no Brasil, e com conteúdo bem mais limitado aqui. Depois de toda a explanação sobre o assunto, você já deve estar pensando em aprofundar um pouco mais na cultura inglesa. O mundo globalizado exige, mas as oportunidades dependem apenas de uma decisão: Learn English. Então, como vocês puderam observar, não tem como fugir da disciplina inglês instrumental. Mas eu tenho certeza que à medida que nós estivermos em andamento com as nossas aulas, vocês vão conseguir perceber a importância do inglês e como vocês, tendo esse contato nessa disciplina, vocês vão conseguir ter um acesso maior a muitos programas, a muitos textos que vocês vão ter que utilizar durante todo o curso. Okay? Então vamos começar com as estratégias de leitura. A primeira estratégia de leitura que eu queria mostrar para vocês é o conhecimento prévio. É muito importante que vocês saibam que todo o conhecimento que vocês já têm sobre informática, ele vai ser importante quando vocês estiverem em contato com o texto em inglês. Então, tudo que você já sabe, que você tem adquirido nas outras disciplinas, ao se deparar com um texto em língua inglesa, vai ajudar você a compreender esse texto. Então, aqui no nosso slide diz o seguinte, que o conhecimento prévio é
todo o conhecimento cultural, gramatical, lexical, semântico e experiência de vida que o leitor dispõe para ajudá-lo nessa leitura. Então, vejam só, quando você pegar algo em inglês para ler, seja ele um manual, um texto técnico, uma mensagem que aparecer, você começa a perceber o que você já estudou sobre aquele assunto. E você vai ver que vai ficar muito mais simples de entender. Gostaria de falar também sobre layout. Então, o layout, ele vai falar um pouquinho sobre como é que é a estrutura do texto. Então, aqui diz o seguinte no slide, que o layout indica o tipo de material que temos para ler. Então, se é um texto, se é um quadro, se é uma fotografia, e através do layout eu vou conseguir identificar o gênero textual. Professora Leide, você gostaria de falar um pouquinho também sobre o que são marcas tipográficas, que vão ajudar bastante o nosso aluno a entender o que é o layout? Com certeza. Bom, o layout, como a professora já explicou, está ligado ao formato do texto, ao tipo, formato do texto. Por exemplo, é perfeitamente identificável uma receita, que é um texto. Uma receita, independente da língua em que ela esteja, pelo formato, pela disposição das palavras, a gente logo percebe que é uma receita. Fica fácil de identificar. Um poema tem um formato específico. Independente da língua, novamente dizendo, a gente consegue identificar que aquele texto é um poema. Um texto científico, um manual de instruções com certos comandos, um texto, o layout também pode ser um texto jornalístico com algumas figuras. Fotografia é um texto. Então, esse formato do texto é que a gente fala de layout. O título é muito bom, que é uma marca tipográfica, a gente tem que atentar, porque o título pode nos dar a ideia do que vem a ser esse texto. Ok, obrigada, Leide. Então, como a professora também falou, quando eu pego o texto em inglês, antes mesmo de começar a ler, eu me deparo com o título e já vou tentando, através do título, imaginar o que aquele texto vai trazer. As marcas tipográficas, né? Se nesse texto tem números, datas, gráficos, né? Figuras, tudo isso vai me ajudar a identificar sobre o que esse texto vai estar falando. E também o formato, como ela também já explicou. A nossa próxima estratégia de leitura é a prediction. Então, o que seria prediction? É formular hipóteses sobre o assunto a ser abordado pelo texto. As hipóteses levantadas poderão ser confirmadas, poderão ser abandonadas ou reformuladas. O que isso significa? A partir do momento que eu recebo um texto em língua inglesa ou em qualquer outra língua, eu vou então começar a utilizar as estratégias que eu falei anteriormente para vocês. Eu vou tentar ver se eu já conheço alguma coisa sobre aquilo e vou olhar o layout. E dali eu vou falar, bem, eu acho que esse texto trata desse assunto. Pelas marcas tipográficas, pelo que apareceu aqui, gráficos, pela figura, pelo título, pelo formato do texto, eu acho que se trata de algo que está explicando o funcionamento de um programa, né? E aí eu vou então ler o texto. E à medida que eu leio o texto, eu vou então ter certeza se eu tinha razão sobre a hipótese que eu levantei, ou então eu vou perceber, opa, não tem nada a ver com o que eu imaginava. Ou até eu posso reformular. Bem, eu pensei que esse texto era a explicação de como funciona um programa de computação, mas na verdade ele está me explicando uma outra coisa. Então a prediction é isso, é deduzir sobre o que o texto vai falar. Então, quais são as perguntas que a gente tem que fazer antes de ler um texto? Então, antes de ler um texto, eu preciso me dizer o que o título me sugere. De onde você acha que esse texto foi retirado? Ele foi retirado de uma revista, ele foi retirado de um livro, ele foi retirado de um jornal, de um site, de um manual, né? Você acha que esse texto é o quê? É um texto informativo? Você acha que ele é uma correspondência? Você acredita que ele é um texto literário?
uma prosa, uma poesia, ou ele é um texto acadêmico, um artigo, ou ele é um texto técnico, que é o que vocês vão ter muito acesso, ou um texto jornalístico. Quando eu utilizo essas perguntas, eu vou para o texto muito mais preparado, muito mais receptivo para lê-lo, né? Isso vai tirando um pouco o nosso nervosismo de imaginar que a gente está tendo acesso a um texto em outra língua e faz com que a gente possa abrir mais a mente para estar compreendendo o que aquele texto traz para a gente. Bem, nós temos mais estratégias de leituras. Nós temos o skimming. Então, skimming, segundo o nosso slide, é passar os olhos sobre o texto para se ter uma ideia geral do que se trata. Então, é aquela primeira leitura que eu faço justamente para ver se o que eu deduzi, o que eu imaginei, se as hipóteses que eu levantei estão realmente corretas ou não. Então, é uma leitura rápida, leitura geral para dizer, não, esse texto está falando de determinado assunto. Eu não preciso entender todas as palavras, eu não preciso ir no Google fazer toda a tradução, eu não preciso ir palavra por palavra no dicionário, eu dou aquela lida geral e eu já tenho mais ou menos uma ideia do que se trata. A próxima estratégia de leitura é o scanning. Então, o que vem a ser scanning? É passar os olhos rapidamente pelo texto, procurando pistas ou informações e destacando as palavras-chave, como aqui nessa figura. De todo o texto, a palavra-chave, o que destacou, a palavra que mais se repetiu, to educate, né? Educar. Então, a pessoa que estava lendo esse texto percebeu que o texto se tratava de educação. Por quê? Provavelmente ele percebeu que existiam muitas palavras relacionadas à educação, viu que essa palavra se repetia várias vezes e chegou a essa conclusão. Mas, na verdade, o que eu quero que vocês prestem atenção? O scanning, ele tem essa característica de que você fazer uma leitura rápida procurando uma informação específica. Então, quando você está fazendo uma prova, quando você está respondendo um exercício, você não vai ler o texto todo novamente para procurar uma data. Às vezes a pergunta é onde a pessoa morava. Você não vai ler o texto todinho para saber aonde a pessoa morava. Você já vai naquele parágrafo onde você leu, sabe que por ali está dizendo qual é o lugar que a pessoa morava. Que data alguém faleceu? Você vai lá, onde é que está no parágrafo 1, 2 ou 3, na linha 10ª, enfim. Esse é o scanning, é você procurar informações específicas no texto sem precisar ler o texto todo novamente, ok? Então, nós vamos dar sequência. Eu gostaria de pedir um pouquinho a ajuda da professora Leide para falar sobre cognatos. Perfeitamente, professora. Nós temos os cognatos. O que são os cognatos? Cognato vem do latim conhecido, que significam as palavras semelhantes, conhecidas, identificadas na nossa língua. Por exemplo, temos palavra que é universal, como hospital. Em português, hospital. Em inglês, hospital. A escrita é a mesma. Essa é uma palavra considerada um cognato, porque é semelhante à nossa língua. Aí nós temos exemplos. Ecology, que é ecologia, logo fácil identificada. Institute, dá para perceber que é instituto. Population, perfeitamente se percebe que é população. Então, essas palavras, o bom para nós, falantes da língua portuguesa, é que existem essas palavras e isso ajuda muito, facilita muito a compreensão de um texto. O problema dos cognatos são os falsos cognatos, que a professora Elisângela aqui, né, já está mostrando aí para nós, são os falsos cognatos. Como ela diz, que são palavras em inglês que se parecem na grafia com palavras em português. Porém, seu significado é diferente. É o famoso falso, porque ele parece, mas não é. Por exemplo, parents é um falso cognato, porque não é parente como a gente percebe de cara. A gente acha que é parente. Não, eles são os teus pais. A palavra parente, meu primo, minha tia, é relative. Então, muito cuidado com falsos cognatos. Temos a palavra union. A gente lê e vai dizer, é união. Bom, pode até ser união, mas pode também ser sindicato. A palavra eventually
não é eventualmente, como a gente poderia perceber, e sim finalmente. E a palavra eventualmente, olha só, é occasionally. Occasionally. Conhecemos outros mais que eu agora posso citar e vocês vão lembrar. Por exemplo, exit, que a gente pode achar que é êxito, mas é saída. Cigar, a gente acha logo que é cigarro, mas é charuto. College, a gente pode achar que é colégio, mas é faculdade. E por aí vai. Precisamos conhecer a lista desses falsos cognatos. E a gente, ao longo desse curso, a gente vai mostrar, nós vamos estudar. Vocês podem pesquisar na internet ou numa outra gramática. Ok, professora Elisângela? Ok, professora Leide, obrigada. E como a Leide falou, vocês vão ter oportunidade no ambiente virtual, por exemplo, de estarem fazendo pesquisas, tendo acesso a alguns vídeos, onde vocês vão ter uma complementação desses conteúdos que nós estamos passando para vocês aqui. Bem, agora nós queremos falar um pouquinho sobre os pronomes, porque são de muita importância dentro de um texto para a gente poder ter o entendimento desse texto. Então, vamos falar primeiro dos pronomes pessoais. Personal pronouns. Nós temos aqui I, que significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it, que significa ele ou ela para objetos e animais, you, novamente, agora no plural, vocês, we, nós, they, eles. Importante a gente conhecer os pronomes porque a função do pronome é estar como sujeito numa frase e também substituir o nome. Então, muitas vezes, para a gente poder entender de quem está se falando, de que objeto está sendo descrito num texto, a gente precisa reconhecer que muitas vezes aquele it está se referindo ao computer, ao computador, ou aquele he está se referindo ao programmer, ao programador. Então, nós precisamos entender o significado dos pronomes e identificar a quem eles se referem nas frases, nos textos que nós vamos ter acesso. Nós vamos ver alguns exemplos agora no nosso slide. I am your new teacher. Eu sou seu novo professor. Então, aqui nós temos o pronome I, que significa eu. You look young. Então, nós temos o pronome you, que significa você. Você aparenta ser jovem. She's a nice teacher. Aqui nós temos she, que significa ela. Ela é uma professora legal. It is my material. Este é o meu material. Ou ele é o meu material. You are my students. Vocês são meus alunos. Interessante perceber que o que faz eu saber que o you, nesse caso, ele está no plural, é a palavra students, com S aqui no final, alunos. Se não fosse ele, eu ficaria na dúvida. E também o verbo are, que está no plural, nós vamos ver também mais para frente o verbo to be, ok? Nós vamos ver mais alguns exemplos aqui. She likes to eat a lot. O she significando ela gosta de comer muito. We love food. Nós adoramos comida. They are fat. Elas são gordas. Aqui também eu preciso de um contexto, porque they tanto pode ser eles como pode ser também elas. Bem, a gente vai praticar um pouquinho agora. Então, eu gostaria que vocês aí nos polos tentassem responder os exercícios junto com a gente aqui. Então, preste atenção. Vou precisar da ajuda da professora Leide, que vai estar respondendo enquanto eu vou escrevendo ali no slide. Então, nós temos aqui, dê uma olhada nessas frases e substitua o nome grifado pelo quê? Por um dos pronomes que nós estudamos. Então, nós temos a primeira frase, Ana. Anna loves cats. Por qual pronome, então, nós substituiríamos Ana, que nós colocaríamos aqui na frase em inglês, professora? Como vimos, fica fácil identificar que será o pronome she. Ok. Que é ela, em inglês. She loves cats. Tony and I, então nós temos aqui duas pessoas. Tony and I, Tony e eu, are sick. Estamos doentes.
E aí, que pronome usar agora na frase em inglês, professora? Caros alunos, percebam aí que há duas pessoas que fazem parte do sujeito na frase. O Tony and I, eu me incluo. Logo, será o quê? We. Muito bem. We é o pronome aí substituindo esses sujeitos. Ok, we are sick, nós estamos doentes. Aqui nós temos novamente duas pessoas. Sally and Mark are visiting their family. Qual seria o pronome, professora Leide, para passar a frase para o inglês? Atenção, aí eu não mais estou fazendo parte do sujeito. Eu tenho duas outras pessoas, terceiras pessoas, a Sally e o Mark. Se eu tenho a Sally e o Mark, logo vai ser they. Muito bem. They é o pronome, porque eu estou falando eles. Ok, they are visiting their family. Eles estão visitando a família deles. E agora nós temos aqui Carl. Carl is my friend. Qual o pronome para substituir o nome Carl, Ok, professora? Carl dá para perceber que é um substantivo masculino e está no singular. Logo vai ser he, ok? Ok, he is my friend. Ele é meu amigo, ok? Bem, fechada essa parte dos pronomes, eu acho que deu para compreender bem o significado de cada um. Nós vamos começar agora um outro conteúdo que seria o Simple Present Tense, o presente simples, ok? Professora Leite, tem alguma pergunta já dos polos? Parabéns aos alunos que estão participando por demais, que bom, né? Eles estão aqui respondendo. Automaticamente, quando você estava voltando no outro slide, eles estavam aqui respondendo direitinho, substituindo os pronomes pelos nomes. Parabéns, meninos. Continuem assim. Poxa, que legal, gente. É isso mesmo que a gente quer. A gente vai, apesar da distância, a interação é um pouco difícil, apesar de que nós temos o nosso ambiente virtual, onde nós podemos interagir, vocês podem interagir com os tutores, mas eu digo aqui, durante a aula, é mais complicado, mas nós vamos estar trazendo sempre exercícios que nós vamos estar respondendo aqui na hora, mas a gente quer a participação de vocês aí. Vocês podem estar mandando aqui para a professora Leide, que ela vai estar citando, sim, e a gente fica muito feliz com a participação de vocês. É isso mesmo que a gente quer. E agora a gente vai entrar no Simple Present Tense, que é o presente simples, equivalente ao presente simples do português, certo? Então aqui no slide diz assim, é o tempo verbal utilizado para quê? Para ações do presente, né? Do cotidiano, da rotina, seja em qualquer aspecto, profissional, pessoal. E aqui a gente já tem um exemplo. I study English every week. Essa expressão every week, toda semana, isso quer dizer que é algo que eu faço sempre, que é cotidiano. Então eu uso o presente simples. She comes to Wifro in the morning. Ela vem ao Wifro de manhã. Então sempre que tem, né, a colocação de que eu faço uma coisa toda manhã, toda semana, eu vou utilizar o verbo no presente simples, ok? As características do Simple Present. O Simple Present é usado para quê? Para ações e situações, estados ou atividades permanentes. Olha aqui o exemplo. My father lives in Italy. Então, ele mora na Itália. É uma situação permanente, eu vou usar o verbo no presente. Ações habituais, ou seja, coisa que eu faço sempre, habituais repetidas. Então, my sister goes to work at 7:30. A gente entende que ela está indo ao trabalho todos os dias nesse horário. Então, eu uso o verbo no presente simples. Mais características. Professora Leite, você gostaria de falar das próximas? Pois não. Bom, verdades universais, aquilo que é um fato. Por exemplo, é um fato, é sabido que water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve a que grau? A 100 graus Celsius. Então, quem estudou aí química, alguma coisa assim, física, química, bom, aprendeu a que temperatura a água ferve. Então, logo o verbo boils. Também opiniões e sentimentos. Né, falar de opiniões. I don't like him. Aqui eu estou falando um sentimento ou uma opinião. I don't like, o verbo like, que é o verbo gostar.
Ok, e nós temos as formas afirmativa, negativa e interrogativa do presente. Então agora a gente vai ver a forma afirmativa no presente simples. Exatamente como eu conjugo o verbo, né? Em português, eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Nós também conjugamos os verbos em inglês, só que em inglês é muito mais fácil porque não tem diferença em cada pessoa. Há apenas uma regra em relação à terceira pessoa do singular, he, she, it, que é o que a gente vai ver aqui. Então prestem atenção no slide. Nós temos aqui o verbo to work, que é o verbo trabalhar. I work, eu trabalho, you work, você trabalha. Com as terceiras pessoas do singular, he, she, it, o verbo tem uma pequena alteração, um Szinho, works. Algumas pessoas pensam que é porque é plural, não. He, ele trabalha, he works, she, ela trabalha, she works, it. Ele ou ela para objetos e animais, works. O S é apenas para designar a terceira pessoa. Continuando, you work, we work, they work. Não há mudança, então bem mais simples do que no português. O verbo to watch, o verbo assistir. I watch, eu assisto, you watch, você assiste. Com as pessoas he, she, it, tem uma alteração, é S. No outro verbo era só S. Por que que agora é S? Verbos terminados em CH, acrescenta-se ES. Na terceira pessoa, he, she, it. E aí, as pessoas restantes continuam igual. You watch, vocês assistem. We watch, they watch. Ok? Vamos agora ver como é que ficaria esses verbos na forma, ainda na forma afirmativa, gente, vamos ver mais uma alteração aqui na terceira pessoa, o verbo to study. Eu estudo, you study, você estuda, com he, she, it, a mudança aqui, verbos que terminam em Y, precedido de consoante. Eu faço essa modificação, sai o Y e entra IES. Nós temos aqui we study, you study, they study, da mesma forma. Então, a mudança só acontece mesmo com he, she, it. Um outro verbo que também termina em Y, precedido de consoante, to fly, o verbo voar. A mesma regra, I fly, you fly. Quando chega com he, she, it, a mudança é IES, tira o Y e acrescenta IES. He flies, she flies, it flies. Ele voa, ela voa, ele ou ela para objetos e animais voa. You fly, vocês voam, we fly, nós voamos, they fly, eles voam. Então, ficou bem claro para vocês essa alteração que só acontece na terceira pessoa. Nós vamos ver agora a forma negativa do presente simples. Então, nós temos, né, o acréscimo do auxiliar do, mas not. Como assim, professora? Então, vejam aqui essa frase. Cats, olha o exemplo. Cats don't like water. O don't é a soma do do mais o not. Então, cats não gostam de água. Eu tenho o sujeito, gatos, don't, que está mostrando que a frase é na negativa e no presente, like é o verbo e water o complemento. Mais um exemplo aqui para vocês. Regina doesn't sleep very well. Regina é o sujeito, doesn't. Opa, mudou. Por quê? Regina é a terceira pessoa. She, então, com he, she, it, o auxiliar para negativo é doesn't. Sleep very well. Ok? Não dorme, Regina não dorme muito bem. Professora Leide, você gostaria de falar um pouquinho sobre a forma interrogativa? Com certeza. A forma interrogativa sempre vai começar com um auxiliar, que no presente simples, ou simple present, é o do ou does. O do, usado para algumas pessoas, como I, you, we, they, e o does é usado para a terceira pessoa. Bom, segue uma fórmula. O auxiliar primeiro, depois vem o sujeito, depois vem um verbo no infinitivo, sem o to, e aí o complemento. Vamos correlacionar com o exemplo. Olha só.
Eu comecei a pergunta com does. Por que que eu comecei com does? Porque o sujeito da frase é your brother. Your brother, seu irmão, é ele. Então, por ser terceira pessoa, eu vou usar o does. E aí o restante da frase, work. Does your brother work in a bank? O seu irmão trabalha em um banco? Sempre, não esqueçam. Começamos a pergunta com o auxiliar, isso é fundamental. Enquanto na negativa o auxiliar aparece depois do verbo, depois do sujeito, na interrogativa ele inicia a pergunta. Próximo, do you go to the World Cup? Por que que agora é do? Porque eu tenho o sujeito you. Você vai à Copa, né? A Copa Mundial. Do you go to the World Cup? Logo é uma pergunta, começando com auxiliar. Ok, obrigada, professora Leide. A gente tem alguns exemplos que nós vamos passar para vocês rapidamente para vocês poderem ver as frases no presente simples, na forma afirmativa, interrogativa, negativa. Então, nós temos aqui no slide o verbo listen to music, ouvir música. Então, a frase na afirmativa, she listens to music, lembrando que com she o verbo leva S. She doesn't listen to music. Ela não ouve música. Então, o auxiliar para negativa com he, she, it é doesn't. E para fazer a pergunta, lembrem que frases interrogativas em inglês eu preciso do auxiliar na frente. O auxiliar para she é does. Does she listen to music? Ela ouve música. O próximo exemplo, go to the park. Ir ao parque. E o sujeito, Mary and her family. Se a Mary e a família dela, como vocês veem na figura, o sujeito são eles. Mary e a família dela, eles. They go to the park. Veja que agora não tem S no verbo, né? Eles vão ao parque. They don't go to the park. Olha aqui, na negativa eu usei don't. Por quê? Porque o sujeito é they, então o auxiliar don't. E na interrogativa, frase interrogativa com o sujeito they, o auxiliar que eu uso, do. Do they go to the park? Eles vão ao parque. Agora nós temos o verbo want to dance. Na verdade são dois verbos. Quer dançar. E o sujeito é you and your friends, você e seus amigos. Então, se é você e seus amigos, são vocês. You want to dance, vocês querem dançar. Na negativa, you don't want to dance, vocês não querem dançar. Então, com o sujeito you, auxiliar, don't. E na frase interrogativa, do you want to dance? Então, sujeito you, auxiliar, do, ok? Você quer dançar? Vocês querem dançar? Próximo, prefer to eat fruit. Então, preferir comer fruta. Nós temos aqui um menino, então o sujeito é he. He prefers to eat fruit. Nós vemos aqui o verbo por causa da terceira pessoa, né? O S no verbo por causa da terceira pessoa, he. Agora nós temos aqui, he doesn't prefer to eat fruit. Ele não prefere comer fruta. Então, com he, she, it, auxiliar na negativa, doesn't, do presente. E na interrogativa, auxiliar does. Does he prefer to eat fruit? Ok? Professora Leide, você pode falar do próximo exemplo, por favor? Alunos, agora com os exemplos e todas as formas aí, nós temos, fica bem mais claro. Por exemplo, we like to study in English, a forma afirmativa. We don't like to study in English, forma negativa. Do we like to study in English? Forma interrogativa. Eu acho que se a gente seguir essa sequência, fica mais fácil de atentar, ok? Ok, o nosso último exemplo, travel a lot. Viajar muito. Qual o sujeito? The bus. Então, se o sujeito é um ônibus, eu tenho que usar o pronome it, que é para objetos. It travels a lot. Se é it, eu levo S no verbo. Ele viaja muito. It doesn't travel a lot. Ele não viaja muito. E na interrogativa, does it travel a lot? Ele viaja muito, ok? Chegamos agora no nosso último conteúdo da aula de hoje, o famoso verbo to be. Eu tenho certeza que vocês não vão ter muita dificuldade, porque vocês já estudaram isso nos anos escolares, na disciplina de inglês, ok? Então, o primeiro slide traz aqui a forma afirmativa. Então, eu tenho aqui os pronomes e o verbo I am, ou
a forma contract, I'm. Eu sou ou eu estou. O verbo to be significa ser ou estar. You are, ou a forma contracta you're, você é ou você está. He is, ou na forma contracta his, ele é ou ele está. She is, ela é ou está na forma contracta she's. Nós temos it is, ele ou ela para objetos e animais, na forma contracta it's. We are, nós somos ou estamos, na forma contracta we're. You are, we're na forma contractam. Vocês são ou estão, we're. Vocês são ou estão também. They are na forma contracta. Eles são ou eles estão. O que vai mudar agora na forma negativa? Eu vou usar então o not. Então, I am not, ok? You are not, ou eu abrevio, o are not vira aren't. He is not, ele não é ou ele não está, he isn't. She is not, she isn't. Ela não é ou ela não está. It is not, it isn't, na forma contracta. We are not, nós não somos ou nós não estamos. We aren't, na forma contracta. You are not, you aren't. Vocês não são ou não estão. Aren't na forma contracta. They are not, they aren't. Eles não são ou não estão. E a forma interrogativa, nós temos aqui. O verbo vem para frente do sujeito. Am I? Eu sou ou eu estou? Are you? Então veja que o are veio para frente. Você é ou está? Is he? Ele é ou ela está? Is she? Ela é ou está? Is it? Ele ou ela para objetos e animais é ou está? O are na frente do we. Are we? Nós estamos ou nós somos? Are you? Né? Vocês são ou estão? E are they? Eles são ou eles estão. Nós temos alguns exemplos aqui para encerrarmos. Professora Leide, você poderia ler para a gente, por favor? Are we hungry? Yes, I'm hungry. Ok, né? Você está com fome? Exatamente. Aí ele responde, sim, eu estou com fome. Are you thirsty? Você está com sede também? No, I'm not thirsty. Não, eu não estou com sede. How about your sister? Is she hungry too? E sobre sua irmã? Ela também está com fome? No, she's not. E aí a gente vê, não, ela não está com fome, mas ela está com sede. But she's thirsty. Olha o verbo to be aí sendo empregado. Outras perguntas agora. Am I tall? Fazendo a pergunta para mim mesma. Am I tall? No, you are not tall. Eu sou alta? Não, você não é alta. Aqui, what about Bob and Mark? E sobre o Bob e o Mark? Are they tall? Eles são altos? Yes, they are. Sim, eles são. Eu tenho o are, o verbo to be are, porque eu estou falando de Bob and Mark. Ok. Então, nós estamos agora, nesse momento, encerrando essa primeira parte da nossa aula. Vocês vão ter agora algumas atividades baseadas no que nós passamos aqui e nós esperamos que vocês consigam fazer com muita tranquilidade depois das nossas explicações. Caso tenham dúvidas, nós vamos estar voltando e fazendo a correção com bastante calma para que vocês possam compreender se ainda ficou algum questionamento, ok? Muito obrigada. Olá, caro aluno, cara aluna, sejam bem-vindos a mais esse encontro. Espero que vocês tenham tido sucesso nas atividades propostas. Meu nome é Jorge, professor Jorge, eu estou aqui com a colega professora Naira.
Bom dia, Naira. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula atividade, né? Espero que todos tenham conseguido fazer a atividade de vocês. Enviem aí, falem com seus professores aí nos polos para que enviem suas respostas para a gente conferir se está tudo certo, né, professor? Exatamente. O professor vai corrigir e eu vou passar para eles também, para ele, aliás, a resposta de vocês, e aí ele vai dizer se está certo ou está errado, né? Combinado. Então, pessoal, vamos para as atividades, para as correções? Vamos lá, vou corrigir o exercício número 1 agora com vocês, me acompanhe aqui na tela. O primeiro exercício, então, está falando, reescreva as frases abaixo na forma negativa e interrogativa, certo? Então, nesse exercício, percebam que o verbo em pauta, o verbo da oração, vai ser sempre o verbo to be, reforçando que o verbo to be dispensa o uso de auxiliar, como a professora explicou. Então, na negativa, pessoal, na negativa, o que a gente faz? A gente vai ter sempre essa forma aqui, a forma sem contração, is, not, ou você também pode optar em fazer a forma contrata aqui, isn't. Nós estamos falando a mesma coisa. Então, the computer is not ou isn't a machine, certo? Essa é a forma negativa. Quando a gente vai formar a interrogativa, a gente identifica o verbo to be na oração e faz o transporte dele para frente do sujeito da oração. Portanto, como ficaria? Ficaria is, que letra maiúscula, is the computer a machine? Então, nós transportamos o verbo to be daqui, que está depois do sujeito, para antes do sujeito. Ok? Segunda oração, novamente, a gente localiza o to be. Joe is a computer user. Joe é um usuário de computador. Na negativa, eu faço da seguinte forma. Joe is not, ou, contraindo, Joe isn't a computer user. Novamente, esse padrão aqui se repete na interrogativa. O verbo to be vem para a frente do sujeito, que é Joe, e fica is Joe, letra maiúscula, is Joe a computer user. Professor, Pois não. os alunos Diego e Douglas de Buritis, na letra A, eles mandaram a resposta assim para o senhor ver se está certo. É the computer no don't machine. Ok. Bem, aos alunos, esse erro que vocês acabaram, esse equívoco cometido, ele é muito comum. Vocês usaram o verbo auxiliar do presente. Então, percebam, o verbo que vocês utilizaram é pertinente ao presente. Então, esse equívoco ele é muito comum e faz sentido a gente se confundir nesse aspecto. Mas quando estamos tratando de verbo to be, meus caros, a gente vai dispensar o verbo auxiliar do presente, que é o do, ou na terceira pessoa, does. Tá? Então, enfatizando o que a professora já explicou lá na frente. O verbo to be dispensa auxiliar, portanto, o verbo to be forma a sua interrogativa e a sua negativa. Ficou claro, pessoal? Ficou claro, pessoal, professora? Acho que sim, agora eles Qualquer não vão dúvida? errar mais. Tá ok. Voltando aqui, novamente na letra C, turma, nós identificamos aqui o verbo to be. Dessa vez no plural, não é mais is, é are. Mas o padrão vai se repetir. Na negativa, the data are not, sem contração. Ou, se você optar por contrair, que está dizendo a mesma coisa, aren't. Ok? The data are changed at a computer. Os dados estão trocados em um computador. Voltando a falar daquele padrão, identificamos o verbo to be da oração, o sujeito da oração, nós vamos transpor o verbo para a frente do sujeito para formar a interrogativa. Então, na interrogativa fica are the data changed at a computer. Então, nessa inversão aqui, formamos a interrogativa. Tudo bem, pessoal? Professor, Pois não? lá em Presidente Médici, os alunos perguntam, então,
quando nós vamos utilizar o do e o does? Ok. Mais uma vez, pessoal, o foco desse exercício, percebam que todas as orações, repetindo, todas as orações desse exercício, nós temos como núcleo o verbo to be, ok? Quando nós percebemos que o núcleo da oração não é o verbo to be, vamos pegar como, por exemplo, o verbo work, o verbo trabalhar, o verbo study, estudar. Esses verbos, então, vão precisar do verbo auxiliar do ou das para formar interrogativa e negativa. Para ficar mais simples nesse momento, o que eu falo para vocês? Tratou de verbo to be, a gente vai dispensar o auxiliar. Qualquer verbo que não seja o to be, nós vamos fazer uso do auxiliar. Tudo bem? Podemos continuar? Vamos então para a letra D do exercício 1. Qualquer dúvida? Na letra D aqui, professor, tem uma resposta também que já chegou anteriormente da aluna Juliana, de Presidente Médici. Pois não, como é que ela fez? Ela colocou, o meu inglês eu não sei se está igual ao seu. Vamos embora. Mas vamos lá. Na letra D, né? Ok. Marta e Glória, not are, separado, operation, Windows System. Not are. Então, Not are. Então ficou assim. Not are. Ok. Juliana, não é isso? Juliana. Juliana, vamos então sempre perceber o seguinte, prestar atenção na seguinte ordem. Quando a gente forma a negativa, o verbo to be vem primeiro. Vem primeiro o verbo to be e depois a partícula de negação, ok? Ou seja, a gente precisa colocar Marta e Glória are not. Sempre o verbo to be antes da partícula de negação. E se eu quiser contrair, aren't, ok? A contração então vai ser o are, o N, o apóstrofe e o T. Tudo bem, pessoal? E a interrogativa, voltando para o nosso velho padrão, nós identificamos o sujeito da oração e transpomos para cá. Are Marta and Glória operating Windows System. Marta e Glória estão operando o sistema Windows, ok? Quando coloco o verbo na frente do sujeito, transformamos em interrogativa. Então, na interrogativa, professor, eu teria que colocar... Elas mandaram também interrogativa, né? Colocaram... na interrogativa, eu teria que negar também. Com a interrogativa. Negando. Veja, nós temos aqui duas opções. A proposta, vamos olhar para a proposta do exercício. A proposta do exercício seria forme a negativa e a interrogativa. Essa pergunta feita agora, professora, se existe interrogativa negativa, existe. Não é a proposta do exercício. Por enquanto, a nossa prática é transformar a oração que está na afirmativa em interrogativa E uma negativa. outra em negativa. Ok? Certo. Alguma dúvida até aqui, professora? Mais alguém? Alguma dúvida ou podemos passar para o próximo exercício? Podem passar por enquanto, não Vamos tem... seguir? Não Ok. tem nenhuma dúvida ainda. Tudo bem. Vamos lá então, pessoal. Agora, a proposta é substitua as palavras grifadas por pronomes pessoais, ok? Então nós temos aqui, nessas 4 propostas, a Cláudia, o Bob, o Marcos e eu, o Tony e a Anne. Vamos ler cada um. Cláudia likes pizza. Bob lives in Rio. Marcos and I eat a lot. Tony and Anne love English. Então, na proposta número 1, vamos lá para a resolução. Cláudia, sujeito da oração, terceira pessoa. Cláudia likes pizza. Cláudia gosta de pizza. Se eu trocar a Cláudia por um pronome, o pronome vai ser she. She. Só um pouquinho, ajustar aqui. She likes pizza.
ok? E continua. She likes. Bob lives in Rio, na segunda. Sujeito da oração, Bob. Bob, ele. Ele em inglês, he. Marcos and I. Marcos and I. O Marcos e eu forma quem, pessoal, com o pronome? Nós. Primeira pessoa do plural. We. E na última proposta, Tony and Anne. O Tony e a Anne amam inglês. O Tony e a Anne são eles. Terceira pessoa do plural. Ok? Tudo bem, professora? Alguma dúvida, algum questionamento? Eu tenho aqui respostas corretas, aliás, professor, de alguns alunos aqui. O aluno Sazano, daqui do Polo Porto Velho, Ok. ele respondeu corretamente a troca ali da Cláudia pelo she, do Bob, he, e as outras também ele respondeu corretamente. A aluna também, Letícia e Alexia, as alunas de Buritis, também responderam corretamente. She likes pizza e he lives in Rio. Muito bom, parabéns, pessoal. Então, já que as respostas estão corretas e não chegou mais nenhuma dúvida, vamos dar prosseguimento. Exercício número 3. A proposta número 3, então, é a seguinte. Passe as frases abaixo para a terceira pessoa do singular. He, she, it. Ok? Vamos para o exercício. Então, na proposição inicial, pessoal, nós temos aqui a segunda pessoa do singular. Você joga tênis muito bem. You play tennis very well. Transformando de you para a terceira pessoa, vamos fazer uma adaptação na conjugação do verbo para a terceira pessoa. A regra geral é, quando nós conjugamos na terceira pessoa he, she ou it, nós vamos fazer o acréscimo da letra S, ok? E o resto da frase permanece igual. Então, you play tennis very well. He plays tennis very well. Segunda proposta. I love to work here. Meg, pessoal, percebam, se nós trocarmos o sujeito da oração Meg por um pronome, o pronome seria she. Portanto, mais uma vez, adaptamos aqui o verbo. Meg loves, e continua a frase normalmente. Meg loves to work here. Meg ama ou adora, interpretando, trabalhar aqui. Na última proposta desse exercício, children like to play together. Children like to play together. Crianças gostam de brincar juntas. Trocando pela terceira pessoa, ela, o verbo principal, it likes. It likes to play together. O resto da frase permanece igual. Ok? Então, reforçando, na terceira pessoa do singular, he, she, representado por Meg, e it, nós vamos fazer o acréscimo da letra S para a conjugação. Alguma dúvida, professora? Como é que chegaram os exercícios aí? Professor, eu tenho aqui as respostas do Polo de Buritis, com os alunos Pamela, Camila e Bruno, da número 3, né? A primeira ali do he play tennis very well. Eles não colocaram o S depois do play ali. E na segunda, eles colocaram she love to work here. Eles também não colocaram o S. Então pode ser que eles estejam tendo alguma dificuldade em entender essa parte de colocar o S, né, no verbo ali, para que ele possa concordar com o sujeito. E também passou a aluna Miriam, de São Miguel do Guaporé. Essa sim colocou corretamente a letra A. Ela colocou he plays tennis very well. E os alunos também, mais uma de São Miguel, Meg love to work here. Também não colocou a letra S
ali no final. No verbo. Ok, então rapidamente recapitular, pessoal. Percebam, agora, diferente da primeira proposta, onde tinha o verbo to be como núcleo da oração, agora nós temos aqui o núcleo da oração, o verbo play, que é o verbo brincar ou jogar, nós temos o verbo love e nós temos o verbo like. Nesses casos, o que nós vamos fazer? Nós vamos, na terceira pessoa, olha a primeira proposta, you play, transformando para a terceira pessoa, mais uma vez, terceira pessoa do singular, representado pelos pronomes he, she e it. Nós vamos fazer essa troca, ok, pessoal? Nós vamos acrescer o verbo de S para poder indicar que essa conjugação refere-se à terceira pessoa do singular. Tudo bem? Esses erros são normais. Espero que essa explicação tenha clareado mais o nosso entendimento, ok? Qualquer dúvida, manda aqui para a professora, que a gente, se for o caso, faz uma recapitulação. Surgiu uma dúvida agora, professor. Pois não. Ainda da questão 1, que eles estão colocando, que parece que na hora de corrigir, o senhor colocou a negativa das duas maneiras. Ok. Aí eles queriam só confirmar que se realmente foi assim que aconteceu na questão 1. Ok. Eu vou voltar lá na questão, então, para poder ficar mais claro. Na realidade, turminha, olha só, não existe... Justamente a letra A, professor. A letra A, percebe o que eu fiz? Eu vou apagar aqui e vou refazer de novo para vocês entenderem. Pergunta, professor, existem duas respostas? Na realidade, a resposta é a mesma. O que eu fiz foi dar uma resposta. O que eu fiz foi dar uma resposta. Só ajustar aqui. Olha só. Is not, sem contração. E a outra foi isn't, com contração. Professor, eu só vou, antes que o senhor termine essa explicação, eu vou parabenizar aqui o pessoal de Cerejeiras que enviaram aqui, que estão fazendo todas as atividades corretamente. E para aqueles polos que ainda não enviaram nenhuma resposta, mesmo que esteja correto, pessoal, podem mandar para a gente aqui e que eu respondo e a gente coloca as questões aqui também, as respostas de vocês. Outra coisa que é legal é que vocês continuem participando sempre em sala de aula. Então, passem as respostas para o professor que está aí auxiliando vocês, certo? E mandem sempre isso aí, continuem participando. Parabéns a todos os polos, já desde já. E agora eu vou pedir para que o professor continue a explicação da questão número 1. Ok. Então, pessoal, voltando aqui no exercício número 1, perceba, eu refiz para que vocês percebessem o seguinte, não são duas respostas diferentes. Trata-se da mesma resposta, só que uma sem fazer contração nenhuma, onde é mais recomendado você não fazer contrações, por exemplo, em documentos, em cartas formais. E essa contração que eu apresentei para vocês é na forma mais coloquial, na forma mais falada. Tudo bem? Qualquer dúvida, por favor. Fiquem à Então, vontade. professor, quando ali na questão 1, o senhor colocou o is not sem contração. Isso para negativa, certo? Isso para negativa. E o isn't Também com na a negativa. contração também na negativa. Isso. E a interrogativa ficaria como nessa frase? A interrogativa, vou voltar aqui no exercício número 1. Perceba, a interrogativa, basta que a gente, vou apagar para refazer, simples assim, nós identificamos o verbo to be da oração e fazemos a transposição dele para o início da frase, ou melhor ainda, para a frente do sujeito da oração. Então, essa frase na interrogativa fica: Is the computer? Faz ela completa. Is the computer a machine? Ok? Então, a única coisa que eu fiz foi inverter essa ordem aqui, pessoal. Ele estava logo após o sujeito e para a interrogativa eu trouxe aqui para a frente do sujeito. Tudo bem? Clareou agora?
Agora clareou bastante. Agora ficou perfeito. Ok, pessoal. Qualquer dúvida? Vamos então. E em relação ao exercício número 3, professora, mais algum comentário, mais alguma dúvida? Aqui está bem tranquilo, eles acertaram. Ok. Vamos então para a proposta. Passe as frases abaixo para a terceira pessoa. Já foi isso aqui. Isso eu acabei de fazer. Para a terceira pessoa. Exercício número 3. Então fica assim. You play tennis very well. 4. Só um momentinho, pessoal. Chegou uma dúvida aqui, professor. Pois não. A aluna Miriam, de São Miguel do Guaporé, quer saber se quando o verbo terminar em E, deve acrescentar IS. Muito bem. Quando nós estamos conjugando o verbo na terceira pessoa do singular, nós temos algumas particularidades de verbos que terminam, por exemplo, em SH, X, SS, que nós acrescentamos ES. E verbos terminados em Y, precedidos por consoante, nós vamos tirar o Y e acrescentar IES. Então vamos lembrar, verbos terminados com CH, SH, S, SS, você acrescenta ES na terceira pessoa do singular. Verbos terminados em Y precedidos por consoantes, nós vamos tirar o Y e acrescentar IES. Ficou claro? IES, tá certo. Qual é o nome da aluna? Aluna Miriam, Ok, Miriam, qualquer de dúvida? São Miguel. Espero que tenha esclarecido a questão, Miriam. Vamos lá então para o exercício 3. Aqui na minha proposta está escrito: passe as frases abaixo para a terceira pessoa do singular. Não é? As propostas que estão aqui na tela são as seguintes. Vamos começar aqui pela Xi. Só um momentinho. Pessoal, nós queríamos também dar uma perspectiva para vocês também dessa disciplina. Eu estou vendo que alguns professores postaram aqui no AVA que os alunos estão achando a disciplina, o conteúdo muito complexo e algumas informações, tipo, muitas informações ao mesmo tempo. Mas o que eu peço para que vocês tenham? Primeiro, essa dedicação, realmente. Daqui para frente, as próximas disciplinas, o próximo semestre, os conteúdos serão um pouco mais extensos mesmo. Então, por isso que a gente pede assim, estudem não só no dia das aulas, mas também façam uma revisão, né? Deem uma olhada nos conteúdos, para quando chegar no dia da aula não terem tanta dificuldade. Assim, o inglês, principalmente, eu acho uma língua linda, um idioma muito bonito de se falar e de se estudar. Mas se você tiver uma dificuldade maior, então dá uma estudada antes. Se você tiver acesso ao computador, melhor ainda. Tiver acesso à internet. Então, não tenho, professor, eu não tenho computador em casa, não tenho internet. Então, vai lá na casa do vizinho, na casa de um amigo, na casa de um parente. Pega lá R$2 com o pai e com a mãe ali durante a semana, vai numa lan house. Mas vão atrás, gente. Faz esse esforço, tenta conseguir esses conteúdos para que as aulas sejam melhores, tanto para vocês quanto para a gente, vendo que vocês estão conseguindo realizar as atividades. Tudo bem? Agora eu vou voltar lá para o professor para que ele termine de corrigir a atividade com vocês. Ok, pessoal. Então, voltando aqui à nossa correção, no exercício número 3, perceba que nós vamos começar a partir da letra D, ok? E qualquer dúvida nas frases anteriores, por gentileza, envia para a nossa colega Naira. Então, na letra C, vocês percebem que tem, na letra D, vocês percebem que tem a frase We visit our family every weekend. Nós visitamos nossa família todo final de semana.
Na terceira pessoa, she vai ser she visits. She visits, ok? Então, nesse caso, como o verbo termina em T, vai seguir a regra geral. She visits e repete o resto da frase. Our family every weekend. Na E, Tony and I watch TV at night. Tony e eu assistimos TV à noite. Agora vamos falar do Mauro. Mauro é ele, terceira pessoa. Percebe que aqui vai se aplicar a regra que eu acabei de comentar com a professora Naira. Watches. Esse verbo aqui termina com a letra CH, não cabe somente colocar o S. Nós vamos colocar o E para então acrescer de S. Tudo bem, pessoal? Watches TV at night. O resto continua normalmente a frase. E a letra F, they make a lot of noise. Eles fazem muito barulho. Ele, terceira pessoa, it makes a lot of noise. It makes a lot of noise. E o resto da frase prossegue normalmente. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nas demais frases? Alguma dúvida, professora? Então, professor, toda vez que o verbo estiver no presente, eu preciso colocar o S no final. Muito bem. Quando nós não estamos tratando do verbo to be, reforçando, e quando nós estamos conjugando qualquer verbo no presente, na terceira pessoa do singular, no he, no she, no it, a regra geral é acrescer o S à terceira pessoa. Ok? Tá certo. Muito bom, professora. Agora, vamos continuar. Exercício número 4. Eu acho que aqui vai esclarecer ainda mais a dúvida que foi trazida pela colega agora há pouco. Complete as perguntas com o verbo auxiliar apropriado. Eu vou preencher aqui, vocês percebem que todas as propostas têm verbos que não são to be. He help you? Does he help you? Contém. Café e chá contém cafeína? Do coffee and tea. Por que do? Porque são eles. Aqui é ele. Então, does. Sujeito, we. Verbo, study. Do we study hard? Nós estudamos duro, nós estudamos muito. Sujeito, she. Verbo, jogar. Auxiliar para a terceira pessoa. Does. Does she play tennis? Ela joga tênis. Verbo, make, fazer. Sujeito, chocolate. O chocolate. Does chocolate make you feel happy? O chocolate te faz sentir feliz? Tudo bem, pessoal? Ficou claro agora o uso do verbo auxiliar? Ok? Aqui não Alguma chegou, dúvida? tá tudo bem. Ok. Então, já que não chegou nenhuma dúvida, vamos dar continuidade. Leia o texto e responda. Eu vou ler rapidamente para vocês. We are all housekeepers. Plant a tree. Use recycled paper. Don't waste fuel. Save water. Keep your engine well adjusted. Walk. Don't smoke. Don't wear fur. Proposta. Retire do texto as palavras cognatas e dê seu significado. Então, vamos aqui no texto falar sobre cognatos. Cognatos. Primeira, plant. Recycled. Recicled. Recicled. Lembra o que, pessoal? Reciclado. E outra palavra aqui. Tree. Recycled paper, don't waste fuel, save water, keep your engine well adjusted. Essa palavra aqui também, se você ler, ó, ajustada. Ela tem uma semelhança. A raiz, o radical dela, deriva do latim como no português. Ok? Então, são essas três palavras. Planta, plantar, reciclado, ajustado. A segunda proposta seria, através das estratégias de leitura estudadas, diga qual o assunto do parágrafo. Então, lembrando que a professora na aula falou, quando nós estamos lendo um texto, é importante a gente fazer a leitura da ideia. É importante que nós lembremos o que Paulo Freire uma vez falou. A leitura do mundo precede a leitura das palavras. Então, a gente precisa fazer leitura
focado não somente no vocabulário, mas no contexto, no universo em que o texto está apresentando. Então, as 3 palavras aqui são planta, reciclado e ajustado. Ok? Qual foi a inferência que você pôde fazer através dessas palavras? Professora, até aqui tudo bem? Algum colega? Tudo tranquilo até Tranquilo? agora. Então, eu vou concluir fazendo a leitura e traduzindo para vocês, ok? Plant a tree, plante uma árvore. Use recycled paper, use papel reciclado. Don't waste fuel, não desperdice combustível. Save water, economize água. Keep your engine well adjusted. Mantenha os motores, seus motores, no caso do carro, bem ajustados. Walk, camine. Don't smoke, não fume. Don't wear fur, não use pele de animais. Ok? Pessoal, foi um prazer trabalhar com vocês. Espero que nós tenhamos contribuído bastante para elicitar as dúvidas de vocês. E sucesso no curso de vocês. Professora Naira? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.